Sejam bem-vindos ao CLIO, canal de História e Literatura. E dando continuidade ao nosso pequeno dicionário historiográfico, a gente vai adicionar o verbete aqui consciência histórica. Então vamos lá, que essa é uma palavra bem complicadinha do jargão do historiador. Antes da gente começar o vídeo em si, eu queria pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, se ativar as notificações, toda aquela coisa linda, maravilhosa que vocês já sabem que tem que fazer. Também queria pedir para vocês seguirem o CLIO nas redes sociais. Os links vão estar na área da descrição e vão estar descritos aqui na tela também. Consciência histórica é um termo mais ou menos recente na historiografia. Ele foi cunhado mais ou menos nos anos 70 pelo historiador e filósofo da história Göran Husen. Eu acho que é assim que fala Göran Husen, eu não sei em relação ao U, como é que se pronuncia esse U com trema em alemão. Se você sabe, coloca aqui embaixo na descrição para a gente saber mais ainda. E mais ou menos nos anos 70, nos anos 80, ele cunhou essa expressão de consciência histórica. Na verdade, ele traz esse conceito não da consciência histórica, dessa consciência da nossa mente e tal, mas de uma praxis do professor de história e do educador histórico. Esse termo que está aparecendo aqui em alemão pode ser traduzido como uma vida prática, uma vida ativa. Para o Husen, ao ensino da história existe sim uma função prática. A gente estuda a história e ensina a história por uma questão prática. Porém, eu vou fazer uma reinterpretação desse termo. Para mim, consciência histórica tem três sentidos. O primeiro, a consciência de que nós somos agentes históricos, que a história não acontece à parte da gente e que nós somos parte ativa, fundante e significante do processo histórico. Isso nos tira de uma certa passividade referente à história, nos deixa de ser uma posição submissa, aceitando a história como um amontoado de acontecimentos que não depende da nossa vontade e da nossa inserção nela para ela acontecer. Ou seja, a consciência histórica, nesse sentido, ela é empoderadora para aqueles que a têm e aqueles que a utilizam. O segundo significado seria uma consciência do que é o passado social, econômico e político da região, do país, da cidade, do estado, enfim, de onde você habita. É preciso nos lembrar que a história, como ela foi inserida no currículo escolar lá no início da educação moderna, no século XVIII, no Reino da Prússia, principalmente para que os estudantes, os educandos, pudessem ter uma formação cidadã, reconhecendo assim a cultura prussiana, os símbolos prussianos e os valores prussianos desde o passado até o presente. Então, esse tipo de consciência histórica ainda está muito presente, seja nos livros didáticos, seja no material paradidático, seja até na função da história para a educação de uma forma geral. Porém, esse sentido, às vezes, é extremamente chauvinista, nacionalista e patriótico no sentido mais rasteiro possível. Às vezes fica se lembrando dos grandes fatos do país, tendendo ao nacionalismo patriótico chulo. Por exemplo, você saber os hinos nacionais, né? Você saber todos os hinos sem fazer um exercício de reflexão sobre aquilo que você está aprendendo. Dos três, é o tipo de consciência histórica que o Estado, a organização do ensino em si, tem mais valor atuante sobre o que nós aprendemos e sobre o que nós ensinamos. E o terceiro sentido é o do próprio Husen, que é a utilização da história para ser uma ferramenta de alargamento, ou seja, de expansão dessa dilatação temporal que é necessária para a gente estudar história. Consciência histórica, para o Husen, é uma forma do presente ter lastro através da diferenciação do passado, entendendo que há um jogo entre o presente e o passado, as idas e voltas do presente e do passado. Você distingue dois tempos possíveis e um terceiro tempo possível, que é o futuro. Dessa forma, a consciência histórica ela se torna não um instrumento pedagógico sobre a matéria história em si, mas sim um estudo comparativo entre o passado e o presente, fazendo assim que o presente ganhe lastro com o passado e que o passado modele o presente para que o futuro seja algo diferente do que foi do presente
e do passado. Se juntarmos esses três sentidos, a gente tem uma coisa muito interessante, que a consciência histórica acontece muito dentro da chave da educação. E é dentro da educação que a história ela se torna cada vez mais importante, mais disseminada, mais oficializada e mais manipuladora dos afetos, dos sentidos, das razões que o passado pode ter. É sempre importante lembrar que, antes de mais nada, a história ela tem que ser um instrumento de empoderamento daqueles que a estudam e daqueles que a entendem. A história, simplesmente como um efeito referendatório e chancelativo do passado para o presente, nada mais é do que construir uma casa na areia. E ela constrói uma casa muito bonita, que é esse passado lindo, esse passado glorioso, porém totalmente vazio de sentido. Precisamos ter sim consciência histórica, mas não nos esquecemos da razão crítica e das perguntas que devemos fazer sempre quando lemos um texto histórico. Quem escreveu esse texto? Por que ele escreveu esse texto? Quando ele escreveu esse texto? E para quem ele escreveu esse texto? Isso vale tanto para a documentação quanto para os trabalhos de historiografia. E, nesse sentido, também cai nos conteúdos escolares. Por que escolheu esse conteúdo? Para quem ele escolheu esse conteúdo? Como ele escolheu esse conteúdo? E quando? Essas 4 perguntas são chave para nós entendermos o ofício do historiador e o ofício do professor e educador histórico. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais o que é a consciência histórica, para que ela serve, quais são os sentidos dela, qual é a crítica que eu faço em relação a ela e quando que a gente tem que utilizar ela ou não. Aqui é importante lembrar que nós utilizamos ela de maneira até natural, sem perceber. Você nunca parou para pensar, você que é professor de história, provavelmente, você provavelmente não parou ainda para pensar sobre isso. Ou se parou, parou de uma outra forma. O Huizing ainda é um autor pouco difundido entre os professores escolares no Brasil, apesar de já ser bem aceito e bem difundido na academia. Então, se você quiser ajudar aqui o canal, não esquece de dar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, de fazer os comentários, mas também vão aparecer um íconezinho aqui em cima e na descrição o link da nossa campanha de financiamento e assinatura lá no Catarse. Você assinando, você possibilita que nós façamos mais e mais conteúdos para vocês. Então, se vocês se interessam, a nossa faixa de contribuição vai de 5 a 100 reais. Você tem diversas recompensas, o link está na descrição ou clica no izinho aqui em cima. Então, reforçando, não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações. Se você já é inscrito, ativa as notificações, clica no sininho, porque sem isso você não recebe as notificações de quando sai um vídeo novo aqui do canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo e o resto é vida que segue.